Dito tudo isso, como que a gente pensa a filosofia, como que a gente pensa a saúde, eu queria dar uma introdução à voz. Mas antes mesmo de eu iniciar a voz, eu queria, se de repente, que você tivesse algum interesse em falar um pouco da tua área da voz, da filosofia também, e a gente tentar encontrar aí um consenso de contraponto entre a filosofia que você traz para a sua clínica, e aí eu vou explanar um pouco também aqui sobre os 5 elementos, as emoções e a voz. E trazer alguns casos assim de reflexão que a gente possa estar utilizando também na clínica fonoaudiológica. Massa, né, cara? É uma coisa, alguém comentou aqui, conhecimento milenar, Leia Vila. Conhecimento milenar com base na astronomia e filosofia como o taoísmo. Excelente debate. Coisas bastante antigas, não vamos dizer velhas, porque velhas tem um significado de que caiu em desuso. Antigo ainda tem bastante uso, certo? A filosofia é algo antigo, mas velho talvez nunca seja. Uma coisa da tua fala que é bastante legal é essa questão da visão do ser humano integrado com a natureza. Isso é importantíssimo para nós ocidentais, de forma geral, especialmente os que tiveram influência que foram colonizados por nações europeias, a questão de integrar o ser humano com a natureza, porque a gente se sente, né, separado da natureza. Certo? Sim. No Ocidente, de certa forma, a gente se sente assim. Mesmo que hoje tenha aí um movimento de que não, vamos cuidar da natureza, tudo mais, essa própria visão de vamos cuidar da natureza acaba, sem querer querendo, tendo uma raiz na ideia de que nós somos separados dela e temos que cuidar dela, certo? Mas a Sim. logística né, se a gente não cuidar dela, a gente morre também. Ou seja, se Exatamente. torna óbvio que a gente é integrado com ela, né? Para quem quiser dar uma olhada fora do meio, digamos assim, cultura oriental, não sei ler em chinês, sei lá, coisas desse tipo, a gente tem no Brasil o filósofo da tribo Yanomami, Davi Kopenawa. Ele escreveu um livro chamado A Queda do Céu, onde ele fala justamente dessa visão das tribos indígenas de que eles são integrados com a natureza. E por isso a conexão deles tão profunda com a natureza e tudo mais, e que vai de encontro a isso que o Emerson está falando, que é essa visão integrada da natureza. E olha só, aqui no Brasil, entende? Então a gente tem que se questionar algumas coisas, e aí por isso que talvez eu seja suspeito, porque eu gosto de filosofia, a gente tem que questionar a origem dos nossos saberes e crenças. Por que a gente acredita que é separado da natureza? Ou até onde nós acreditamos ser separados da natureza e por aí vai, certo? Então são questões aí que talvez vão perdurar por mais algum tempo, mas em algum momento a gente vai ter que fazer essas reflexões e não simplesmente por um discurso de cuidar do mundo, mas por um discurso de cuidar de nós mesmos, sendo mais egoísta, né? Se for pensar dessa forma. Eu acho legal assim uma coisa que já vai para esse caminho que tu falou, né? Vamos trazer a área da voz. Para quem não sabe, eu trabalho com a antropofisiologia vocal. Certo? Quem conhece os trabalhos do professor Ariel Coelho sabe do que eu estou falando. E eu tento trazer esse trabalho de antropofisiologia vocal para o lado da fono também. Então, trabalhar não só o canto, mas também a voz falada, certo? E dentro da antropofisiologia vocal, né, é claro que, digamos assim, a gente está um pouquinho destacado, a gente não é a teoria que predomina, digamos assim, a antropofisiologia vocal não predomina no mundo da voz ainda. Existem questões, assim, né, que dentro da medicina tradicional chinesa vão ter bastante também, que é a questão, assim, é científico isso que está sendo dito? Não é? Ué, mas não, essa coisa de falar de fogo, fogo do coração, fogo do fígado, e que tem que a água, e que não sei que as energias e tudo mais. Questão de energia, o argumento é simples, né, galera? Qual é o estado físico, por exemplo, da madeira? Sólido, se a gente pensar, né? Qual é o estado físico do gás, da água? Enfim, sólido, líquido, gasoso. Agora, se a gente filosofar um pouco, qual é o estado físico do fogo? A gente sabe que o fogo existe, a gente usa para cozinhar. Qual é o estado físico do fogo? Certo? Uma coisa que a gente está usando aqui, né? Qual é o estado físico da energia elétrica? Qual é o estado físico da rede de Wi-Fi? Né? Do sinal de Wi-Fi? Qual que é o estado físico, se a gente for pensar aí, da luz?
né? São energias. É inegável que as energias estão aí. E assim como o fogo, certo? O fogo, ele transforma, ele causa transformações na matéria. Isso quer dizer que ele muda a forma. Ele queima a madeira vira outra coisa, certo? A luz, as plantas fazem fotossíntese, certo? Então, a energia tanto influencia a matéria como influencia a vida, tá? Talvez na ciência cartesiana que a gente tem no Ocidente, talvez a gente ainda não tenha encontrado essa resposta de como que a gente pode dizer qual é a energia que eles falam dentro da medicina chinesa, de que energia que está sendo falada, é uma só, são duas, são três, são milhões, certo? A energia do coração é uma, do cérebro é outra. Enfim, são questões que a gente precisa começar a se fazer, porque, de fato, a medicina tradicional chinesa tem resultados. Isso já está em artigos científicos, inclusive. Então, podemos dizer aí, é 100% científica? Não sei. Não sei porque eu não tenho conhecimento. Talvez seja, mas eu vou dizer aqui que eu não sei porque eu não tenho esse conhecimento. Mas eu sei que estão sendo, melhor dizendo, feitas pesquisas em cima da medicina tradicional chinesa e os resultados são, assim, no mínimo, não vou dizer animadores, porque parece que a gente tem uma descrença, mas são, assim, no mínimo, interessantes, certo? Então, precisamos abrir nossos olhos mais para terapias que até então a gente considerava assim, não, isso aí não é científico, né? Científico ou a gente que não tem o conhecimento para justificar aquilo, certo? E se a gente considerar também que, né, os chineses, eles são muito bons com metáforas, né? Talvez o que a gente reclame, no fim das contas, é de que a gente não consegue entender essas metáforas e traduzir para o nosso entendimento científico. Talvez possa ter uma relação com isso também, né? Mas, querendo ou não, a forma para a gente conseguir fazer e ter esse entendimento é se aproximar do que está sendo feito, certo? Eu queria só fazer um contraponto, agora que iniciou um pouco essa questão científica, que é muito interessante, porque quando se fala em ciência, nós temos que primeiramente perguntar de que ciência estamos falando. Né? Inclusive, o Roberto Pacheco aqui botou um comentário, mas ele sempre fala isso aqui pelo IETEL, quando a gente bate um papo, conversa, sobre qual ciência você está falando. Né? Quando a gente fala de ciência cartesiana, ou seja, a ciência baseada por evidência, a gente tem que entender também que ele busca uma evidência. E que evidência é essa que ele está buscando? Certo? Quando a gente pensa, por exemplo, em algum tipo de tratamento para alguma doença, né? Vamos pegar a bola da vez aí, a questão da Covid-19. Você vê que em inúmeros momentos a gente escuta, nos tempos atuais, o quê? Vamos encontrar a cura para a Covid. Vamos encontrar a cura para a Covid. O pensamento ocidental de trazer saúde é sempre voltado para curar uma doença. Então, o estudo ocidental ele é todo pautado na doença e não na saúde, se a gente parar para pensar. É uma contradição enorme a gente pensar em saúde e falar em doença. Por que isso é uma contradição tão grande? Eu lembro das aulas, por exemplo, que a gente tinha sobre saúde coletiva, e o professor, ele sempre falava uma frase muito interessante, que hoje saúde não é mais um conceito, mas sim uma ideia. Qual que é essa ideia de saúde que nós temos hoje? Que a saúde é um bem-estar em plenitude, totalmente voltado para o sujeito. Então, um bem-estar em plenitude, estar bem em plenitude, é você estar bem com o seu pensamento, com a sua vida, com a sua família, com as suas conquistas, com o seu corpo. Tudo isso é saúde. E uma pessoa que, por exemplo, tem alguma comorbidade que a impede de fazer alguma coisa, mas mesmo assim consegue sim estar em um bem-estar pleno, ela está saudável. Por outro lado, uma pessoa que pode fazer 1 milhão de exames e mesmo assim ela sente-se doente, ela sente-se cansada, ela se sente sempre com algum problema, seja ele financeiro, vamos dizer assim, é um problema que a incomoda. Isso gera uma doença, isso gera algo que está a incomodando. Isso acaba com a sua saúde. Aí você fala, por exemplo, em saúde e logo em seguida você fala que eu vou curar a sua doença. Então você não vai tratar a minha saúde, você não está sendo um profissional da saúde.
Você está literalmente replicando que eu preciso tratar uma doença que às vezes nem me incomoda tanto quanto os outros problemas, mas não está tratando a minha saúde. Então você Somos vê como os profissionais da doença, então. Brincando com a ideia, né? Exatamente isso. Então a gente fala em ciência, saúde, mas ao mesmo tempo doença. E eu acho que foi muito rico esse comentário que o Roberto colocou aqui para a gente, que a medicina tradicional chinesa, ela é uma ciência naturista e fenomenológica, certo? Por isso o objeto é sempre a integralidade. Ou seja, você tem que estar em saúde com você mesmo, em bem-estar pleno. Eu estou bem com o meu corpo, eu estou bem com a minha mente, eu estou bem com a minha família, eu estou bem com a minha situação financeira. Eu estou bem comigo. Então você sim está saudável, está em equilíbrio com o meio que você está inserido, no caso seja ele social ou o meio da natureza também, você está em equilíbrio com tudo isso, logo você está saudável. E o terapeuta integrativo, que vê essa integralidade, entende que ele vai tratar a saúde e não a doença. E a fono hoje, inclusive até a área de voz, muitas vezes acaba acatando essa ciência baseada em evidência e estamos fazendo o quê? Replicando um modelo que só quer tratar a doença, não quer tratar o indivíduo, não quer tratar o meu paciente. E muitas vezes, até o tema da live de hoje que foi comentado, é que a doença vocal, que a gente vai começar a tratar logo em seguida, ela não inicia e ela não termina na voz. A voz pode ser simplesmente um instrumento que o seu corpo está utilizando para te alertar que existe uma doença posterior que está alojada em alguma outra parte do seu corpo ou da sua vida que você tem que tratar. E assim a voz, por consequência, acaba sendo a melhoria da sua saúde.